Bolsonaro não é o capitão da direita. O capitão da direita é o MBL. 3. Os únicos partidos de direita que existem hoje no Brasil são o Partido Novo e o Missão. 4. Nicolas Ferreira nem sequer para soldado da direita serve. Vamos relembrar os fatos. Durante o governo Bolsonaro, foi aprovado com apoio da base do governo dele, o fundo eleitoral bilionário, o orçamento secreto. Ele perdeu o poder para o STF, que implementou ainda mais agressivamente a ditadura do judiciário no próprio governo Bolsonaro. Houve a entrega da Casa Civil ao Centrão, que não é democrático, que é ligado à esquerda, que, no caso, Ciro Nogueira, sempre foi um office boy do PT e de Lula, e a nomeação de Augusto Aras para a PGR, que sepultou, em definitivo, a Lava Jato. Sepultou em definitivo porque não dava nem para a Lava Jato ressuscitar após essa covardia da gestão de Bolsonaro. Isso são só alguns dos acontecimentos que comprovam a falta de brio, de hombridade e de consciência histórica daquele que se aproveitou de um movimento cultural, histórico e político da direita construído antes de 2014, em 2013, no ponto de vista político, pelo MBL. E que só foi possível o MBL atuar naquele cenário e unir as pessoas porque professor Olavo uniu as ideias no plano intelectual. A unificação dos princípios e ideias da direita havia sido feita pelo mentor, pelo representante da casta, aqui no sentido simbólico, da casta intelectual, por professor Olavo. O filósofo sempre é o criador do cenário cultural, do ambiente intelectual, que foi o caso do professor. Ou seja, ele saiu da filosofia pura para, por meio da filosofia política, recuperar os conceitos liberais e conservadores que motivaram a população brasileira, que é liberal, é clássica, que é conservadora na sua raiz, a se mobilizar contra a tirania crescente que acontecia durante a gestão dos governos Lula e Dilma. E o MBL organizou todas aquelas passeatas de milhares de pessoas, não só na Paulista, mas no Rio de Janeiro e Brasil afora, justamente porque representava, no ponto de vista da ação política, aquilo que no plano intelectual o professor Olavo defendia e que, na verdade, o professor foi um expoente de algo que está marcado na alma do brasileiro, que é essa visão justnaturalista, uma visão prudente e moralmente responsável sobre a organização da sociedade. Essa cosmovisão, essa visão de mundo do brasileiro, o professor teve todo o mérito de trazer as suas fundamentações, origens filosóficas e históricas para que houvesse o movimento de autoconsciência da população, ou seja, de reconhecimento da própria identidade. O brasileiro precisava se identificar e é preciso que haja o símbolo, haja a ideia de frente para a população, ou seja, que ela possa, essa ideia, ela possa se reintegrar à alma da sociedade, à personalidade coletiva do povo. E é o trabalho da memória, e esse é o trabalho do intelectual, é rememorar a história de um povo. Olavo fez esse trabalho, e por conta desse ambiente, o MBL encontrou um terreno fértil para insuflar, incendiar o espírito da população, o Volksgeist, a consciência histórica estava adormecido, e desde então o Brasil tem avançado e vencido na guerra cultural. Então, por que Bolsonaro, ele, de certa forma, ele se torna pior do que a própria esquerda? Porque é o Judas. O Judas, não por
vontade dele, mas por tibieza. Muitos vão dizer que é porque ele quis. Eu não estou entrando no mérito da consciência dele. Eu estou dizendo que os atos dele permitiram que a esquerda aumentasse o poder político a despeito de a gente ganhar a guerra no terreno cultural, a gente avançar, e estamos ganhando ainda, e vamos ganhar por muitas e muitas décadas e séculos, mas no ponto de vista político, que é importante para que a gente mantenha a nossa liberdade, a nossa paz e a nossa ordem, a gente perdeu depois do governo Bolsonaro por conta da pusilanimidade, da falta de coragem, que é a maior virtude de um líder político, de um representante da casta política. E hoje, o Vale Gás e o aumento dos super salários da Câmara dos Deputados é a prova de que o PL, de que seu Nicolas Ferreira, de que até mesmo o seu Gustavo Gayer, que é um cara muito inteligente, não tem a responsabilidade moral que o mandatário político precisa ter para ser digno de representar a população. Votaram junto com o PT, assim como esses projetos, essas ações que eu nomeei no início do vídeo. Quando Bolsonaro entrega a Casa Civil para Ciro Nogueira, ele está entregando todo o orçamento da União para um cara que está dando dinheiro para os inimigos da direita, e Bolsonaro, naquele momento, abandona todos os seus aliados liberais conservadores, não só Daniel Silveira, mas pessoas ligadas à Secretaria da Educação, os alunos de Olavo que estavam participando, que fazer uma transformação cultural. A cultura precede a política, ela é o que dá a arquitetura para um programa de governo. Você tem os princípios ali, a identidade cultural de um povo, tudo está ali. Então a cultura precisa ser mantida também dentro do governo, porque o governo, de certa maneira, é protetor dessa cultura. Então, você precisa de agentes ideológicos dentro do seu governo, e Bolsonaro se livrou de todos para fazer média para o Centrão, que não só distribuiu dinheiro, mas entregou os cargos de decisão de primeiro e segundo escalão para Ciro Nogueira e, por conseguinte, ao PT. Então, o PT já entra no governo do governo Bolsonaro, mesmo sem ter o poder. E a direita perde poder efetivo durante o governo Bolsonaro. E isso aconteceu por conta da fraqueza. Existe um momento simbólico em que Bolsonaro perde a guerra psicológica, que é quando ele não nomeia Ramagem para diretor da Polícia Federal, e é naquele momento Alexandre de Moraes senta em cima do presidente e domina o presidente psicologicamente, e vê o quanto ele é fraco, e que ali se agrava justamente a ditadura do judiciário. É naquele momento, ou seja, você vê que não é uma canetada ou um ato técnico e burocrático que define a capacidade de liderança e de exercício de poder. É o psicológico, é o abstrato cultural, é o abstrato da personalidade de um sujeito, que não é abstrato vago, aqui é abstrato real, ou seja, é um símbolo, é uma alma que rege a atitude de um líder. E ele não teve capaz de ter esse espírito nobre de sustentar algo que é de legitimidade do presidente, é a atribuição do presidente. Até mesmo o vendido ao globalismo, o agente, de certa maneira, um cara que contribui para o avanço da ditadura chinesa no Brasil, que é Tarcísio, foi homem quando o Ministério Público de São Paulo pediu para ele não nomear um secretário do seu governo. Ele disse: eu vou nomear porque é a atribuição do governador, e ele nomeou. Palmas para Tarcísio nesse ponto. Bolsonaro não fez o mesmo, e ali, quando ele não nomeia Ramagem para diretor da Polícia Federal, Alexandre de Moraes passa a sabotar todas as decisões da presidência, e a presidência é enfraquecida, porque nós deveríamos ter utilizado nesse momento, naquele momento, a força que a presidência no Brasil tem, com base constitucional, para ainda, apesar de o Congresso ter mais poder, de o Parlamento, na prática, ter mais poder, e naquela altura o Judiciário já tinha muito poder, mas não tinha tanto poder ao ponto de ser absoluto e impedir totalmente os outros dois poderes, como hoje. E se ele nomeia Ramagem, ele ganha a guerra psicológica contra Alexandre de Moraes e contra o STF, e a gente tem uma esperança de maior liberdade e de um futuro menos tirânico
para o nosso país. Você vê que tudo é a psicopolítica, como diz meu amigo Pedri. Psicopolítica é o que rege o governo, é o que rege o poder. Ou seja, é a personalidade do líder que instrui e inspira a obediência dos seus subordinados e, consequentemente, a adesão da população. E Bolsonaro não teve isso porque não teve consciência histórica, não leu o professor Olavo, não respeitou a natureza do Brasil, do país que ele se disse representar. Ele não utilizou, por exemplo, a teoria do início fulminante, que é o que Trump está fazendo no segundo mandato, especialmente. Trump não fez no primeiro tão bem, mas fez mais que Bolsonaro, tanto que voltou ao poder, que é justamente você limpar o terreno para dominar o terreno. Você precisa limpar o terreno para ocupar o terreno. Ou seja, você tem que desaparelhar o poder, tirar todos os cargos possíveis dos seus adversários, processar os seus adversários, anular e neutralizar os adversários por meio de processos judiciais contínuos, porque o próprio processo inviabiliza a plenitude de ação dos seus adversários para que eles atuem livremente, e você consegue ter margem e gordura para poder exercer o seu poder com mais tranquilidade. Ao ponto, por exemplo, que Bolsonaro poderia aprovar o direito ao porte de armas da população por meio de uma PEC, e que isso se tornasse uma cláusula pétrea da Constituição, ou pelo menos no status de uma cláusula pétrea. E ele, por que não usou a teoria do início fulminante, ou seja, de você usar a força total nos seus 6 primeiros meses, com base na aclamação popular, chamando a população para fazer pressão no Congresso, para que as agendas defendidas pela sua base sejam aprovadas por meio de lei cristalizada e não por atos administrativos, como é o caso de uma portaria. Quando ele aprova a liberação das armas para a população, é por meio de uma portaria, tanto que quando Lula volta, se revoga a assinatura da portaria e a gente perde o direito de ter armas. E, ao contrário, e mais que isso, você acaba trazendo para o inimigo uma pauta que ele vai trabalhar contra e que ele não estava tendo consciência até então. Hoje vai ser mais difícil a gente aprovar via PEC a liberação das armas, não só para os CACs, mas para a população em geral, porque Bolsonaro não aprovou via PEC durante o governo dele, quando ele teve a oportunidade de fazer isso por meio da medida mais corajosa e certa, que é fazer a pressão, usar a força da sua popularidade e do cargo da presidência para usar o apelo popular e aprovar via lei constitucional no parlamento. Não tem consciência histórica, não tem inteligência para exercer a liderança de um cargo soberano, como é o cargo da presidência. Então, só aqui, esse vídeo tem que ser antes de 15 minutos, eu vou deixar aqui, isso é só para demonstrar que essa passeata de Nicolas, ela é uma forma de egoísmo da parte dele, porque ele não estava defendendo as vítimas do 8 de janeiro, os vândalos tinham que ser presos, mas quem estava ali protestando livremente e se tornou preso é um preso político. Nesse caso, Bolsonaro é um preso político? Eu defendo a saída dele da prisão porque ele é um preso político, mas enquanto direitista, uma vez ele saindo da presidência, ele tem que ir para o ostracismo, porque ele não foi digno de representar a direita. Então, o Nicolas Ferreira está pensando nele, não aprovou, votou junto com o PT, agora, não efetivamente ele não votou, né, nesse caso, mas o silêncio dele em relação ao Vale Gás, em relação aos supersalários, é uma prova de que ele não está pensando na agenda, está pensando na própria carreira política, e que não serve, e que de certa maneira, é um aproveitador do movimento que foi criado lá atrás, no ponto de vista intelectual pelo professor Olavo, no ponto de vista político pelo MBL. Quando eu estava lá, junto com o Renan, junto com o Paiva, junto com a Banda Louca Liberal, lá no acampamento que derrubou Dilma Rousseff, que a gente estava organizando, que estava Kim, que estava o próprio Holliday, embora Holliday não estivesse no incidente contra o MTST, que invadiu o acampamento e destruiu nossas barracas e as cabanas que estavam lá, a gente
A gente enfrentou literalmente um movimento violento, ideológico, agressivo, que é o MTST, e a gente colocou o nosso na reta. A gente botou a própria pele para defender o país. E isso não aconteceu, né? Com Bolsonaro não foi capaz de ter esse tipo de espírito de entrega e de sacrifício. A facada é uma infelicidade e a gente reza pela saúde dele, enquanto ser humano. Mas a partir de então, inclusive, depois da facada, ele não foi o mesmo. Ele se deixou levar, de certa forma, pela pressão. E Nicolas Ferreira, fazendo essa passeata, é uma imitação da passeata do MBL que levou à derrocada do governo Dilma. Ele não está, Nicolas não está pensando na gente, não está pensando na agenda, não está pensando na nossa liberdade, na sociedade brasileira. Ele é, assim como um PL, um oportunista. E você não vai avançar com esses caras no poder. Então, observem o trabalho de Van Hatten, observem o trabalho de Kim Kataguiri, observem os quadros do Novo, os quadros do Missão, a presidência olhar para um cara como Zema, olhar para um cara como Renan Santos e mudar, de fato, o destino da nossa embarcação. A nau brasileira caminha para um destino muito obscuro, que é uma ditadura judicialesca, marxista e stalinista. E isso está sendo feito pela via mais sofisticada, que é a via jurídica ou político-jurídica. Não pela via revolucionária que a gente consegue identificar a guerra nas ruas. Então, que sejamos inteligentes, saibamos votar, principalmente para senadores e deputados federais do Partido Novo, do Missão e presidentes desses dois partidos. E façamos força para superar a esquerda no sentido mais importante, que é o sentido cultural.